sei você, mas eu já tive isso muitas vezes de acabar lendo um livro que estava no auge do hype, todo mundo falando bem dele, e eu queria ler este bendito para saber se ia dar certo ou se não, e só acabei me decepcionando. Hoje eu vou falar sobre alguns desses livros que eu queria muita coisa deles e acabaram só me frustrando. Olá, aqui é a Hannah e você está no Hannah e seus livros. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sei, a gente fala muito que não é para criar expectativa em relação ao livro, porque a gente pode se decepcionar, mas às vezes acaba sendo impossível você fazer isso, porque você pega um livro, ele tem lá uma sinopse que ela promete mundos e fundos. Ou às vezes, quando chega aqui no Brasil, às vezes em lançamento internacional, e quando chega aqui no Brasil, às vezes a editora faz um programa de marketing tão bom, mas tão bom, prometendo tanto, que você quer de fato ler aquele livro e espera que realmente entregue tudo aquilo que você estava esperando. Só que nem sempre isso acontece. Alguns livros de fato não funcionaram comigo quanto eu estava imaginando. Um deles, inclusive, foi o Bendito do Ártemis. Esse livro acabou me deixando com altas expectativas por conta do autor, que também é o autor de Perdido em Marte. E ele já tinha sido adaptado para cinema, eu não lembro se ele chegou a concorrer ao Oscar, ou se ele chegou a ganhar o Oscar, enfim, você me relembra aqui nos comentários, mas foi um livro que acabou ganhando os holofotes, e Ártemis acabou embarcando nessa jornada, principalmente por ser ambientado também no espaço. Ele é ambientado na Lua, então traz uma alternativa em que os humanos conseguiram estabelecer uma colônia lá e como seria a vida lá. Só que você consegue sair da Terra, mas a Terra não sai de você. Então algumas coisas que aconteciam aqui acabou acontecendo lá também, como é protagonizado pela personagem Jess, que é uma pessoa que ela não tem tanto poder aquisitivo assim, e ela meio que tem dois empregos para poder pagar os boletos. E um deles, inclusive, envolve contrabando e coisas assim. Até aí já tem uma premissa que promete ter um mistério, ter um suspense, alguma coisa assim, fora a questão do sci-fi. Só que ficou só nessa promessa, porque o que entregou mesmo foi uma história que tinha muito potencial, tinha muita reviravolta, tinha muita coisa que poderia acontecer, desenrolar, só que o autor acabou escolhendo um caminho muito tortuoso que eu, sinceramente, me senti muito incomodada. Para começo de conversa, ele traz uma protagonista mulher, no entanto, ele esconde nessa própria protagonista umas ideias muito machistas, misóginas, que eu sinceramente não entendi o que ele tinha na cabeça. Além disso, ele coloca alguns países que são de terceiro mundo para protagonizar a história. Só que ele traz uma coisa assim tão feia, uma visão realmente muito americanizada do que se vê, de que, na verdade, tudo que é de fora de lá é como se não prestasse. Se a gente ficasse tudo num verdadeiro balaio de gatos, todo mundo fosse igual, todo mundo fosse junto, misturado, e não importa de qual país seja. Eu, sinceramente, não gostei dessa forma, porque parece que ele não teve pesquisa nenhuma sobre a cultura, porque ele meteu sim o Brasil na história, e não teve, parece que não teve nenhuma pesquisa sobre o nosso país, sobre a nossa cultura, sobre nada. E o andar da história parece que realmente não teve muito interesse nisso. Então me incomodou muito e eu me senti muito ofendida em diversas formas. Primeiro como mulher e segundo como brasileira. Então eu não gostei nada, até que tinha um final meio arrebatador, com uma certa reviravolta, mas foi um livro que quando eu terminei eu fiz questão de passar adiante e nunca mais olhar para a cara desse livro. É uma pena, porque ele prometia muito, inclusive ele tinha uma capa até bem bonita. Outro livro que eu não vejo as pessoas falando muito a respeito dele, mas o pouco que as pessoas falam é positivo, mas comigo não funcionou porque minha mãe me ensinou muito bem que eu não sou todo mundo. Então, Os Assassinos do Cartão Postal tinha uma premissa maravilhosa, que tinha muita reviravolta, tem autores de livros, tem cartão postal, viagem turística, tudo que há de melhor na bagagem, maravilhosa. E ficava só com isso mesmo. Eu acho que, em parte, culpa disso era minha, porque foi um livro que eu esperei muito para ler, mas muito mesmo. Eu já estava de olho nele e sempre acontecia alguma coisa que eu não conseguia comprar, porque às vezes ele estava em promoção lá na Amazon e aí quando finalmente eu consegui dinheiro para comprar já tinha acabado o estoque. Ou então a promoção já tinha acabado e o dinheiro não dava mais para comprar. Sempre tinha alguma coisa. E aí eu acabei pegando esse livro depois de muito tempo, que eu vim conseguir de troca pelo Scooby, e assim mesmo deu muito trabalho, porque às vezes você falava com a pessoa
Aí a pessoa dizia que ia aceitar a troca, no fim não aceitava ou não mandava. Deu muito reviravolta já para conseguir esse bendito desse livro. Então, quando ele chegou aqui, foi quase que uma questão de honra eu ter que ler esse livro. Eu tinha, na verdade, uma expectativa muito grande sobre ele. E eu acho que isso acabou afetando muito a minha experiência de leitura. Aqui a gente conhece a história pelo ponto de vista de um detetive, que é o Jacob, e também tem uma jornalista. E eles meio que se juntam para poder descobrir quem são os assassinos de cartão postal. E aí a trama é muito maravilhosa no começo. Porém, ela parece que se perde no meio do caminho e o autor acaba focando em vários assuntos que são mais no quesito pessoal dos personagens e esquece do principal, que é exatamente o mistério. E o negócio foi tanto que quando ele veio amarrar as pontas no final, já não tinha mais graça, porque a impressão que tinha era que eu tinha começado a ler um livro e fui terminar outro completamente diferente e não fazia mais sentido as coisas que estavam ali. Então é um livro que, pelo menos comigo, ele não funcionou como eu esperava, mas também tem isso que eu falei. Eu acho que eu esperei demais pra ler ele e talvez a premissa dele não fosse tanto assim, mas eu foi que criei essa expectativa por conta dessa dificuldade de conseguir o livro e no fim das contas ele não me agradou tanto quanto eu esperava. Não me agradou tanto assim foi Mistério em Windsor. Eu me lembro que quando esse livro foi lançado, se não muito me engano, foi na época em que a rainha Elizabeth tinha deixado a gente, ou aconteceu pouco tempo depois, não lembro, mas foi bem próximo. E aí, esse livro chegou aqui no Brasil com uma proposta bem diferente, já que seria uma espécie de homenagem para a rainha, porque ela é que seria a protagonista da história como uma detetive aposentada, que ela seria uma agente secreta na juventude e meio que vai voltar agora já sendo uma velhinha e tal. Eu gosto muito quando tem essa questão de velhinhos sendo detetives, que deixa a história mais fofinha. E aqui a proposta era essa, só que meio que eu já fiquei com a orelha em pé, porque já chegou anunciando esqueça a Agatha Christie. E a Agatha Christie é a rainha quando a gente fala de mistério clássico. Mesmo assim, eu resolvi dar uma chance porque estava no Kindle Unlimited, então eu peguei emprestado lá. Eu acabei abandonando essa leitura porque a leitura simplesmente não agradou nem um pouco. A história tem uma premissa muito boa, já que acontece um assassinato dentro do palácio e a detetive, que é a nossa rainha, né, sua majestade, acaba pegando o caso e indo investigar, ainda que às escondidas, porque ninguém sabe, né? Essa é uma identidade secreta dela, ser uma detetive. Só que a história simplesmente não fluiu muito. Parece que a história é meio arrastada e os capítulos são longos demais e passou tanto tempo só falando sobre tradições, os costumes dentro do castelo, como é que é a família real, como é que deve se portar, como é que deve levantar a mão, como é que deve assinar, como é que deve sorrir, que o mistério mesmo não estava acontecendo e ficou muito em segundo plano. E isso meio que me afastou. Então foi um livro que não só ele me decepcionou, como ele me levou a abandonar a leitura. Eu acho que eu abandonei ele, eu tinha chegado até no quinto capítulo. E infelizmente não deu muito certo. E curiosamente, eu não vi ninguém falando dele também. Então eu não sei se foi um livro que realmente ele fez muito sucesso, ou se fui eu que fiz questão de desver tudo que fosse a respeito desse livro e ir de volta para Agatha Christie. E para fechar essa lista, eu talvez seja cancelada aqui no YouTube, mas eu não tô nem aí porque eu preciso falar. E eu não posso mentir. Rafael Monte se tornou muito hypado, muito famoso por conta das suas obras que muitas delas são adaptadas. Inclusive eu já assisti algumas, como Beleza Fatal, que eu também tenho algumas ressalvas, aliás, algumas não, muitas ressalvas, mas eu tinha essa certa curiosidade para saber como é que ele era enquanto autor de livros. E aí eu aproveitei que estava no auge, A Família Feliz, e tinha filme, tinha livro, que foi o lançamento quase ano, então eu fiquei curiosa, resolvi ler o livro, se eu gostasse do livro, eu ia pro filme. E aqui eu gostei muito da premissa dele, por conta principalmente da estrutura, como que esse livro começa, que foi uma estrutura muito fora da caixinha. Acho que quem já leu vai entender o que eu tô falando. Mas também eu gostei por conta da proposta, por ser ambientada aqui no Rio de Janeiro. Então, traz muitos temas importantes, como principalmente a questão da pressão, né, de você ter a família perfeita, da questão da vida que você coloca nas redes sociais, próprios bebês reborn, né, que acabaram se tornando muito famosos nos últimos tempos. E até então eu não sabia, nem sei o que era isso. Eu vim descobrir esse termo quando eu vi que a protagonista fazia bebês reborn e
vendia, ela tinha um perfil sobre isso no Instagram e tal. E eu fiquei curiosa, fui pesquisar a respeito, que até então eu nem sequer sabia. Mas depois disso eu acabei ficando cada vez mais curiosa, principalmente por conta das coisas que começaram a acontecer no livro. E eu ficava muito na dúvida se tinha a ver com o sobrenatural, se tinha a ver com, de fato, um mistério, se era um thriller psicológico. Eu fiquei realmente na dúvida e aquilo me instigou a ler mais. Uma verdade é que a escrita dele é muito fluida, então eu simplesmente devorei o livro dele. Mas isso não quer dizer que eu tenha gostado. A verdade é que eu não achei esse livro tudo isso. Para começo de conversa, eu achava que ele poderia ter focado em menos temas, poder fechar de uma forma um pouco mais crível. Mas do jeito que ele fez, ficou parecendo mais que ele estava fazendo um feitiço, jogando diversos temas que eram até importantes, mas ele estava jogando como se fosse fazendo um feitiço no caldeirão, mexendo e vendo qual deles ele tirava do caldeirão para poder fechar o livro. Porque foi isso o que me deu a entender. Tem muitas pontas, boa parte delas fica solta, não sei qual que era o real objetivo dele, não sei qual que era o real objetivo do livro. Eu só sei que eu terminei com muito mais perguntas do que respostas, fiquei me perguntando qual que realmente era o hype do livro. Inclusive, eu fiquei meio decepcionada, porque tinha assim um burburinho, não sei se era verdade isso, de que você tinha que assistir o filme para você poder entender o final do livro. E isso eu não gostei muito, porque para mim deu a entender como se fosse uma venda casada, porque eu sou obrigada a ter as duas mídias para poder entender. Não que eu não pudesse ver o filme, mas eu também queria poder ter entendido a história só pelo livro e depois eu teria minha opinião com a adaptação. Agora, um completar o outro já me obriga a ter que ver as duas mídias. E isso também me decepcionou um bocado. Não sei se isso é verdade, mas se for, pode ser mais um motivo para eu ter tornado essa história esquecível. E até também passei esse livro para frente, porque eu nem queria mais ter ele na estante, porque toda vez que eu olhava para ele, eu me lembrava da decepção que foi o meu primeiro contato com as histórias do autor. E esse foi o vídeo de hoje. Agora aproveita e me conta, você já leu algum desses livros que eu citei aqui no vídeo? Você também tem um outro que achou que prometeram muito e entregaram menos? Conta aqui nos comentários, vamos trocar figurinhas e vamos conhecer outros livros. Aliás, não foi uma recomendação para você não ler. Pelo contrário, eu gostaria que você lesse e que você tirasse as suas próprias conclusões, até porque a leitura é um gosto muito pessoal. Pode ser que não dê certo comigo, mas com você pode ser uma experiência completamente diferente. Então aproveita e já me conta aqui nos comentários se você gostou de algum desses livros e vamos trocar figurinhas. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!